E a novidade é que, pelo menos assim, para a diretoria do Corinthians, para Augusto Melo, já está batido o martelo em relação à Liga Forte. Depois de algumas propostas, negociação para cá, negociação para lá, finalmente os direitos de transmissão foram acertados com a diretoria, mas tem um porém aí nesse acordo, porque ainda precisa passar pelo Conselho de Orientação, o CORE. E aí, meu amigo, eu não sei se o Augusto Melo tem maioria. Estava conversando com alguns conselheiros, alguns membros do conselho, e eles acreditam que isso pode acabar sendo vetado, principalmente porque há uma situação aí interessante, tá? Marcaram uma reunião extraordinária para as 19 horas do Conselho de Orientação e não existe pauta para essa reunião. Então, eles sequer sabem o motivo para o qual eles estão oficialmente, né? Em off, todo mundo sabe que se trata aí do contrato da Liga Forte, mas oficialmente nem isso eles foram informados sobre o que vai acontecer nessa reunião. Vamos trazer mais detalhes dessa reunião, que vai contar com a presença do presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma, e de todas as lideranças de todas as chapas do Corinthians, tá? Inclusive oposição e situação. E claro, né, como a Lívia já adiantou para a gente, a pauta é essa pressão em relação à renúncia do Augusto Melo. Boa tarde, Vitor Guedes. Olha aqui, quanto assunto gostoso, momentos de paz que estamos vivendo no Corinthians. Como é que você está vivendo esses dias? Ontem eu estava com a pressão 17/12, correndo para cá, para lá. É porque agora a gente virou repórter policial, né, Vitão? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, por quê? Samir, Lívia, pessoal em casa, enfim. Eu tenho uma boa medida para não ter problema de pressão médica. Eu não examino, não vejo quanto está. O único jeito de não me assustar é não saber o que está acontecendo. Mas é isso, né? O primeiro destaque da Lívia, 2 detalhes, né? Aliás, 3. O CORE tem que aprovar. 2, todo dia tem uma agenda positiva quando tem bomba no Corinthians, né? Parece uma eleição falando de política lá, que espera 72 horas, lá 48 horas, o Corinthians essa semana vai. E tem outra coisa importante, né? Nesse acordo com a Liga Forte, que realmente é muito dinheiro, 150 milhões que seria de adiantamento, isso é baseado em Série A. Se o Corinthians cai o dinheiro, o que vira adiantamento vira dívida. E tudo que o Corinthians não precisa é dívida, né? Basta Rojas, basta tudo que acontece no Corinthians. Então, assim, muita calma nessa hora, né? Eu já tenho um tempo do Barba Branca para comemorar antes da hora as notícias positivas do Corinthians. Realmente, esse valor é muito bom, né? Muito acima do mercado, mas devagar com andor, né? Olha só, tem a nossa enquete também, e a enquete é em relação ao Augusto Melo. Ele deve renunciar? Você pode votar sim ou não, torcedor corintiano, né? Já estou acompanhando vocês aqui no nosso chat, tá? E você pode votar na nossa enquete. Não? O Fernando diz: a solução para o Corinthians se manter e voltar a ganhar títulos será a volta do Andrés no impeachment, algo que conhece e sabe como presidir. O pessoal aqui também perguntando se o Vitão está de verde. Não, aquilo não é verde, aquilo é um azul turquesa. É um azul turquesa, como disse o Jô uma vez, hein? Uma pergunta: se essa liga não sair, o time terá que devolver o dinheiro? O Zorão da Massa diz aqui. Olívia, explica mais essa conversa para a gente aí de devolver dinheiro, por favor. Gente, não, aí a gente tá... Não existe isso, não há uma devolução de dinheiro, nem nada. Essa questão do adiantamento tem a ver com as parcelas, né? Então, assim, uma vez fechado esse acordo, o Corinthians vai receber o que ele tem dinheiro, e é isso. Então, assim, não há qualquer questão aí de devolução de dinheiro, isso daí também é um pouco de especulação do mercado, né? Mas a preocupação do torcedor pode ficar tranquilo que não existe isso. O que pode acontecer... Por favor, Vitão. Não, vai lá, Lívia. Não, te interrompi, depois eu concluo. Vai lá. O que pode acontecer é esse valor ser reduzido e aí renegociado. Então, assim, existe a possibilidade de no futuro também isso ser reduzido. Então, assim, a devolução, aí a gente também já está falando assim, né? Paga agora e depois tem que devolver, não dá, né? Aí um acordo desse nem de graça, né? Não, mas o que eu queria dizer, Lívia, o nome chama do que quiser, né?
quando o Corinthians caiu lá atrás, em 2007, e há muitas semelhanças para desespero do corintiano com aquela época, havia uma diferença. Times do Clube dos 13, que nem existe mais, time como o Corinthians, por exemplo, havia uma garantia do primeiro ano de Série B, caso caísse, mantinha as cotas. Então, se caiu, você manteve o dinheiro que ganhava na Série A. Era uma coisa só, um acordo só, na época era só com a Globo. Tá? Agora, esse valor que está sendo negociado para o Corinthians, que é um ótimo valor, é baseado em Série A. Então, não é questão de devolver, mas se caso o time cai para a Série B, esse adiantamento foi calculado na proposta baseando o Corinthians na Série A. Então, assim, não é que tem que devolver, mas o que é empréstimo, adiantamento, vira dívida, além dos juros que começa a contar no segundo ano. Tal. Então, não é assim que tem que devolver no dia seguinte, tal, não é, até porque já pode ter gastado tudo, já pode ter dado por Rojas, para não ter transfer ban e tal. Mas esse valor, aliás, não importa o valor que o Corinthians negociar, não tem colchão, né? Não tem aquela coisa, se cair o ano, o Santos está vivendo isso esse ano, os outros times já faz uns 3, 4 anos que tem essa política. Agora, mesmo com 2 ligas, o Corinthians tem a vantagem de ter a torcida enorme que tem, a maior torcida do maior mercado publicitário do país, e está tendo esse leilão aí para ter ele, né? Então, ainda que o Core não tenha assinado, ainda não está assinado, mas tem esse problema, né? O Corinthians não tem nenhuma garantia que vai disputar a Série A o ano que vem, né? Ou vocês estão certos disso? Com certeza. E a questão, né, de devolver grana ou não no Corinthians, nessa questão que o nosso querido Vitor Guedes está explicando, seria, né, ele já deixou bem claro, em um caso de rebaixamento para a Série B, o Corinthians tem que se preocupar muito, mas muito com isso mesmo, porque o Corinthians hoje é uma bagunça só. Olívia, são 150 milhões de adiantamento, é isso mesmo que está sendo costurado? Então, os valores ainda estão por aprovar, assim, no caso, né, não tem ainda, pelo menos a informação que eu tenho, é que não está definido ainda o valor de adiantamento, mas o que uma publicação que a chapa São Jorge 77 fez nas redes sociais, que é a chapa do Augusto Melo, diz o seguinte: estamos de acordo com a negociação de direitos de imagem com Liga Forte, que apresentou a maior proposta do futebol brasileiro com um adiantamento de mais que o dobro das outras ofertas. Então, assim, é decisiva, né, a questão do adiantamento para que a diretoria tenha batido o martelo, para que o Augusto Melo tenha batido o martelo aí por essa proposta. E o Corinthians já negociou um bom tempo com a Liga Forte União. Olívia, por que não assinou isso antes? Por que não fechou antes? Por que não levou para o Core antes? Essa é uma dúvida que todo torcedor corintiano quer saber. O Corinthians está precisando de dinheiro, né? O Corinthians está numa situação delicadíssima, porque essas informações aí, por exemplo, eu tinha essas informações há 2 semanas, que eu trouxe as informações que o Corinthians tem o valor para receber, os 210 milhões por ano, vai passar de 1 bilhão num contrato de 5 anos, um adiantamento entre 100 e 150 milhões. Por que isso não foi levado ao Core antes ou não assinou antes com um time que joga sem patrocínio master, que não tem dinheiro para nada, Lívia? Você tem alguma explicação que você apurou nos bastidores do Corinthians em relação a isso? Por que não assinou isso antes, já que o Corinthians precisa e muito de grana? Olha, assim, Samir, a questão nem todos os conselheiros estão a bordo da ideia da Liga Forte. Existe aí esse ruído, né, entre os conselheiros e até uma divisão mesmo de ideias em relação a esse bloco, né, de direitos de transmissão. A princípio, eles queriam e achavam mais vantajoso o acordo com, né, a Libra. Então, até aí ficava essa briga, né, acho que de ideias. E aí, o que aconteceu essa semana foi que a pressão foi muito grande, a necessidade de dinheiro bateu a porta de uma forma que talvez eles não estivessem esperando tão rápido, né? Mas a condenação aí na FIFA com o Rojas, essa pressão, ela foi fundamental para que o Augusto batesse o martelo, porque agora sim, ou bate o martelo, ou o martelo bate na gente. Chegou naquele ponto ali que o caixa tá sangrando, né? E não tem o que fazer. Eu acho que a questão do adiantamento foi assim, o principal mesmo para o Augusto definir isso,
porque ele sente essa necessidade também de dar uma resposta financeira para a torcida diante da situação caótica que o clube está vivendo. E agora, que é muito importante aqui, Lívia, qual o nome dele, Lívia? Como assim? Do gato. Essa aqui é a Tchala, gente. É dela. Tá e vendo? Como meu marido fechou a porta do quarto, porque ele também está ao vivo, então, assim, ela agora não tinha onde ficar na cama, né? E aí eu fico com dó de deixar ela jogada. Deixa ela participar, que a live fica mais fofa, porque o Vitão é muito, muito pesado. O Vitão ele reclama de tudo, entendeu? A live fica mais fofa com ela. Deixa ela aí, Lívia. Ô Vitão, você acha que existe alguma chance do nosso querido Augusto Melo renunciar? Agora, né, vai ter a reunião no Parque São Jorge, daqui a pouco deve estar começando, entre as lideranças de todas as chapas, olha só, hein? Oposição e situação. Aliás, mas uma pergunta até, Samir. Essa reunião vai acontecer antes da Assembleia do CORE, né? Isso, antes. Começa antes, perfeito. Antes. E tem outra reunião também, Lívia, para segunda-feira marcada já. Eu conversei com uma pessoa agora, antes de entrar no ar, um dos apoios, né, que o Augusto tinha era o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do conselho. Hoje não tem mais. E pelo que eu entendi na conversa, né, que vai rolar dessas chapas, a maioria quer a saída do Augusto, quer que ele renuncie, só que eles querem fazer isso de uma maneira que ele não volte no voto. O que isso quer dizer? Eles querem articular algo para que o Augusto Melo... Porque é o seguinte, é um processo, né? Primeiro vai assumir o primeiro vice, de forma... Caso, né, realmente eles consigam afastar o Augusto renunciar, não sei. Ele primeiro é o primeiro vice, aí depois chama-se ali uma eleição no Conselho Deliberativo. Se passar pela eleição do Conselho Deliberativo, aí tem uma Assembleia Geral, e eles querem articular uma saída do Augusto sem que haja chance dele voltar no voto da Assembleia Geral, viu, Vitão? Eu queria que você comentasse sobre isso, se existe realmente, você acha que é real essa chance, ou vai ficar na especulação? Nós vamos ficar 3 anos de mandato falando sobre isso, a gente que... Eu já vi, cobrindo o Santos, por exemplo, 15 anos, quantas vezes eu vi assunto de impeachment que durava os 3 anos e nunca acontecia nada. Você acha que é real ou é só uma pressãozinha, enfim? Eu queria a sua opinião sobre isso. Olha, Samir, no futebol e no Corinthians, depois que o Paulo Nunes jogou no Corinthians, eu nunca digo não. Tudo é possível. Desde aquela insanidade, tudo é possível. Aliás, parabéns para a Marília Ruiz, que ontem trouxe a informação da reunião das chapas da renúncia. O que tem de blogueiro oficial, né? Só que trabalha para candidato, negando, é uma coisa vergonhosa, né? Mas, enfim. Isso é horrível. Nem me fala que eu fico bravo com isso. Não, acertar e errar, a gente está aqui há muitos anos de janela, a gente às vezes dá informação primeiro, às vezes o colega dá, a gente erra também. Mas trabalhar para alguém é uma coisa que eu jamais fiz e eu tenho um pouco de vergonha ali. Mas, dito isso, possível é... Agora é o seguinte, eu acho pouquíssimo provável essa hipótese que você disse aí, Samir. Se por acaso renuncia, isso vale para Jânio Quadros, para presidente, o presidente do Corinthians, a pessoa se enfraquece tanto que é pouquíssima chance de voltar no voto, né? Pouquíssima chance. E a questão do Romeu Tuma Júnior, que você falou, é central. Na verdade, o Romeu Tuma Júnior, ele estava tentando ali, está embaçando, né? Está demorando para colocar em tema a votação de impeachment, explicação de conta, porque ele está tentando se viabilizar politicamente para ele ser o eleito indiretamente no caso do impeachment, que ainda não é uma certeza no Corinthians. Eu acho que a chance do Augusto Melo não terminar o mandato hoje é maior do que ele terminar. Agora, como isso se dará? A eleição do Corinthians, que foi a Assembleia de Votos, foi uma goleada, foi tipo 80-20 para o Augusto. Né? Então, assim, quem votou no clube, claramente não votou no Augusto, votou contra o grupo político antigo que estava há 17 anos no poder. Agora, em caso de impeachment, eleição é indireta, e muda toda essa conta. E é uma eleição de vitalício, só no conselho. Tal. No sócio, a sensação que eu tenho é que não tinha ninguém. Assim, o Corinthians não tem ninguém pedindo passagem, não tem um nome de clamor. Tem que ser esse cara presidente. Antigamente, quando eu era criança, eu via Antônio Emílio de Moraes tem que ser o presidente do Corinthians. Tal. Então, não tem esse cara hoje. Então, assim, quem vai conseguir se viabilizar é a pessoa que conseguir mostrar
que é independente, que não é ligado à antiga situação que hoje é oposição, e também não fez parte da gestão Augusto Melo. E esse nome não existe. É quem conseguiu vender essa imagem. Isso não acontece. Porque em um certo momento no Corinthians, todo mundo foi do Ali. Ele tinha 100% do conselho. Aí teve as dissidências que viraram depois oposição, que se elegeram. Então, assim, hoje a oposição que faz mais problema para o Augusto não é a antiga situação. É a dissidência atual. É o vice-presidente, o grupo do vice-presidente Armando, o Osmar Stabile já está insatisfeito, o Isabela já saiu lá. Tem muita gente que está no grupo, o Rubão saiu atirando, enfim, há vários problemas no Augusto Melo, mas não há. Você cobriu a eleição, né, Samir? A Lívia também acompanhou. Houve várias chapas que se juntaram para eleger o Augusto que não falavam uma com a outra. Não havia um bloco assim, somos Augusto. Somos não eram 10 chapinhas, uma não tem nada a ver com a outra. Foi aquela coisa do Brasil. Olha, ganhamos, a pesca é sua, o turismo é seu, a cultura é sua. No Corinthians, assim, o estacionamento é seu, a bote é seu, o não sei o que é seu, a base é de não sei quem, o futebol. Mas, assim, não há um nome. Tá bom, tiramos Augusto, agora é esse cara. Não há. Não há. No Conselho, o Romeu Tuma tenta ser esse cara, mas eu acho que nem ele tem certeza que é esse cara, senão já tinha botado para votar em impeachment. Então, há uma indecisão muito grande em relação a isso, que impacta no Corinthians também, né? Porque quando a pessoa está muito fraca, ele não consegue fazer negócios. E também, quando você não tem certeza quem vai ganhar, você não tem como antecipar esses movimentos. Tipo, o cara quer patrocinar o Corinthians. Ele não sabe se o Augusto fica e não sabe quem vai entrar no lugar caso ele saia. Então, o Corinthians está num momento muito complicado. Por isso que a renúncia do Augusto, que eu não sei se ele vai topar, seria algo bom, porque resolvi isso, mas assim, já sabia, não vai ser ele. O cenário ficaria um pouco mais claro. Hoje, esse cenário de definição, que pela via de impeachment muda tudo. Pela via de impeachment, primeiro passa pelo Conselho, aí o Conselho passa, aí tem que passar na Assembleia de Sócios para referendar, e referendando, a eleição volta a ser indireta no Conselho. Pode dar qualquer coisa. Recentemente, o Romeu Tuma ganhou do Calil para presidir o Conselho. Só que a lógica em janeiro era uma lógica de um governo recém-eleito, outra força, outra composição política. Hoje, você crava que ele ganha? Eu não cravo nada.